Hoje a gente vai falar de glomerulopatia do C3, é, os avanços recentes e atualizações no manejo. A base dessa apresentação de hoje é esse paper da doutora Lilian com o doutor Sete, que eles publicaram no Jornal Brasileiro. Bom, a glomerulopatia do C3 é uma entidade clínico-patológica, que geralmente é caracterizada pelo padrão membrana proliferativa na microscopia óptica, com predomínio de C3 na imunofluorescência. Daí, depois que se identifica na microscopia óptica, vai-se para a microscopia eletrônica, quando vê esse padrão do C3, e aí é estratificado em DDD ou glomerulonefrite do C3. Podem estar presentes fatores desreguladores da via alternativa do complemento, e esses fatores eles podem ser genéticos, autoimunes, e aí a gente vai falar um pouco sobre tudo isso ao longo aqui da revisão. Tem consumo de C3 em 60% dos casos, então não é obrigatório o consumo do C3 sérico. A progressão para a doença renal terminal é alta, em 10 anos é 70% em crianças e 30% a 50% em adultos, e a progressão na DDD, ela é pelo menos 2 vezes pior do que na glomerulonefrite do C3. Além disso, ainda tem uma alta taxa de recorrência no pós-transplante, e é uma recorrência que acontece precocemente, uma média de 33 dias. E o que aconteceu com essa classificação? Antes era aquela classificação antiga, que era baseada na microscopia eletrônica, isso da glomerulonefrite membrana proliferativa. Na microscopia eletrônica era subdividida em tipo 1, 2 e 3. E essa classificação era de acordo com a localização dos depósitos eletrondensos. Só que essa classificação, a base dela era totalmente morfológica, né? E aí etiologias variáveis acabavam sendo agrupados dentro de uma única entidade. Daí, em 2011, foi proposta que a imunofluorescência fosse a principal ferramenta para diferenciar a membrana proliferativa. E aí ela foi dividida em mediada por imunocomplexos e ou deposição de complemento. E o surgimento da glomerulopatia do C3. Em 2010, um grupo francês, após analisar biópsias com dominância de C3, alertou, abriu o leque para a possibilidade de defeitos na via alternativa do complemento. E aí veio o consenso de 2013, que substituiu o termo da membrana proliferativa mediada por complemento pela glomerulopatia do C3, porque apesar da membrana proliferativa ser o padrão mais frequente na ótica, ele não é o único, também podendo acontecer a glomerulonefrite proliferativa mesangial, crescêntica e a endocapilar difusa. Daí aqui, só trazendo um pouco como que ficou essa divisão, aqui a microscopia óptica, você vê lá a membrana proliferativa, daí vai para a imunofluorescência. Quando se tem aqui C3 positivo, aí você vai ter a divisão ou por membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, se você tem as imunoglobulinas presentes em intensidade parecida com a do C3 ou superior, e glomerulopatia do C3 quando você tem o C3 positivo dominante, não necessariamente imunoglobulinas negativas. Já vai ter um alerta sobre isso. E aí, partindo aqui do C3, vai para a microscopia eletrônica, que é separada em glomerulonefrite do C3 ou doença de depósito denso. Daí, eu só estou frisando isso aqui é do consenso, vocês talvez lembrem de uma discussão que a gente teve no nosso grupo interno, falando sobre essa questão da dominância do C3 na imunofluorescência. Primeiro que só 40% dos casos tem somente o C3, sem nada de imunoglobulina. Então, se você esperar só o C3 com imunoglobulina totalmente negativa, vai deixar diagnóstico passar. E quando fala dessa dominância de mais de pelo menos 2 ordens de magnitude do C3 acima dos outros depósitos, a gente considera essa escala aqui de 0 a 3, que incluindo 0, traços, 1 cruz, 2 cruzes ou 3 cruzes. Só para ficar bem claro do que é essa dominância acima de 2. Então, se você tem, por exemplo,
o C3, uma cruz positiva e nada de imunoglobulina, dá para considerar que, apesar de ser uma cruz, tem aqui o traços e tem aqui o zero. Só, não sei se vocês lembram, mas a gente conversou sobre isso. O diagnóstico da glomerulopatia do C3 deve levar à avaliação de anormalidades do complemento, especialmente da via alternativa. E daí a importância de ter sido alterada essa classificação, e essa classificação agora ter mais uma base etiológica e não mais só morfológica, que é para poder ir atrás da causa e aí assim ter um tratamento mais certeiro. A membrana proliferativa, ela vai ser idiopática quando não encontra nenhuma causa secundária, e a gente vai falar sobre as causas secundárias. E mesmo ela sendo a membrana proliferativa mediada por imunocomplexos idiopática, ela também tem sinais de ativação do complemento e também pode ter deposição glomerular de fatores do complemento. Então, é possível que os bloqueadores do complemento também possam atuar como tratamento nesse grupo de pacientes. A glomerulopatia do C3, ela é uma doença ultra rara, ela vai acontecer de 1 a 2 casos por milhão por ano. A clínica dela é bem variável, desde uma clínica frustra até uma clínica mais agressiva. Em geral, tem hematúria, proteinúria, pode ter síndrome nefrótica mista ou nefrítica e pode ter ou não consumo de C3. Na doença de depósito denso, acontece mais pode acontecer manifestações extrarrenais, como a lipodistrofia adquirida, que está aqui exemplificada na foto, que é a perda de gordura, de uma forma mais global, e também drusas oculares, que há depósitos eletrondensos na retina, que em mais ou menos 10% dos casos pode favorecer a perda visual. Daí aqui a foto do anatomo patológico, em que parte-se, quando a gente está falando de glomerulonefrite do C3 e de DDD, que é aquela divisão pela eletrônica, primeiro parte aqui da microscopia óptica é bem parecida, membrana proliferativa, ambas aqui com carinha de membrana proliferativa, esse aspecto mais lobulado. Na imunofluorescência, ambos vão ter predomínio de C3, a marcação do C3 na imunofluorescência, e quando vai aqui para a eletrônica é que se diferencia através da localização dos depósitos. Aqui em cima, depósitos mais subendoteliais, que é no caso da glomerulonefrite do C3, e aqui embaixo uma deposição intramembranosa que parece tipo uma salsicha, eles falam que é aspecto de salsicha. E aí, a base fisiopatológica da glomerulopatia por C3 é principalmente a desregulação da via alternativa do complemento. A mutação das proteínas reguladoras do complemento vai acontecer em menos de 20% dos casos. Daí também vão ter causas adquiridas, a presença de fatores nefrotóxicos, fatores nefríticos, que são autoanticorpos que estabilizam a convertase da via alternativa, e também autoanticorpos como, por exemplo, fator I, fator H, antifator H, que tudo isso daqui vai levar a uma hiperativação da via alternativa. E aqui a cascata, só para lembrar que a gente vai ter tanto os reguladores, vão controlar essa cascata de ficar superativada, aqui desse lado aqui mais a via alternativa, e os intensificadores, e aí são nesses fatores, por exemplo, aqui o fator B, que a gente vai ter as terapêuticas, né, que vão agir aqui em cima dos intensificadores ou reguladores para poder ajudar no controle da hiperativação dessa cascata. No caso, por exemplo, de uma das medicações que a gente vai falar hoje, a gente tem atuação tanto aqui, nessa C3 convertase aqui, como nessa daqui, que é C3BB, e a C4B, C2A. Como que forma esse duplo contorno? Bom, esses fatores, todos esses fatores, depois que se tem a hiperativação do complemento, eles são agentes quimiotáticos, vão puxar células inflamatórias, vai acontecer um influxo de leucócitos, seguidos pela formação de uma nova membrana basal, que leva a uma aparência de dupla membrana na microscopia de luz, que é a característica principal da membrana proliferativa.
aqui também do SET e do Fervenza, a foto bonitinha exatamente dessas fases. Aqui a gente tem a membrana normal, membrana com os podócitos, com o endotélio aqui e os reguladores do sistema complemento. Daí, a partir do momento, aqui está ilustrada a via clássica, no caso aqui a gente está falando da via alternativa, mas quando tem aqui a hiperativação da cascata, do complemento, a gente começa a ter a deposição desse complemento, que vai chamar células inflamatórias, vai liberar citocinas inflamatórias, vai ter imunocomplexo depositando aqui, vai começar a ter quebra desse endotélio, quebra da membrana basal, os podócitos começam a se desorganizar. Isso aqui é chamada de fase proliferativa, em que tem toda essa atração de todo esse componente inflamatório, e por fim tem aqui a fase reparativa, em que uma nova membrana é formada, depois da lesão dessa membrana normal, e com o aprisionamento de todo esse material inflamatório trazido para cá, que aí é o que dá aquele aspecto de duplo contorno na microscopia óptica. Além dessa mudança de classificação, o que se tem também é uma categorização, que é um grupo italiano que avaliou 173 pacientes com glomerulopatia por C3 e membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, e aí ele dividiu esses pacientes em 4 grupos de acordo com os critérios de biópsia, marcador de complemento, genética. E aí, cada grupo tinha uma resposta diferente no tratamento e no desfecho na evolução da doença, que é a tal da clusterização. Tem uma aula da doutora Cris no canal do Journal Club, em que fala da clusterização da membrana proliferativa. Eu vou colocar aqui já um quadro que fala só rapidamente sobre essa clusterização. A sobreposição da glomerulopatia de C3 e a CHU atípica, ela pode acontecer, e foi descrita em pacientes que são mais propensos a apresentar variantes genéticas em genes da via alternativa do complemento, em vez de fatores nefríticos. Não vou me alongar aqui, é só para poder exemplificar que os pacientes eles foram categorizados, nesse caso aqui desse trabalho italiano, em 4 clusters, do que a doutora Cris apresentou, se eu não me engano, eram 5 clusters, e aí consideravam outras características do paciente, como consumo de complemento, qual que era a variante genética que tinha nesses pacientes, e só destaquei aqui a parte histológica, que no cluster 1 teve mais depósitos mesangiais, no cluster 2 mais depósitos subendoteliais, no 3 tinha mais crescentes e depósitos intramembranosos, no cluster 4 já eram pacientes mais escleróticos, e a maioria dos pacientes que tiveram a sobreposição da glomerulopatia do C3 com MAT estavam nesse grupo 4 aqui. A pós-infecciosa, ela tem glomerulonefrite pós-infecciosa, ela tem um padrão exudativo, um padrão rico na imunofluorescência, que tem muito depósito de imunoglobulina, mas não é incomum ter a predominância do C3 com pouca imunoglobulina. Daí a distinção, se a gente está diante de uma pós-infecciosa ou de uma glomerulopatia do C3, vai depender do curso clínico do paciente, se esse paciente vai se resolver com a resolução da infecção, se esse C3, o consumo do C3, que não vai acontecer sempre, mas que quando está presente acaba ajudando, se esse consumo vai melhorar em até 8 semanas, ou se não, se ele vai permanecer. Então, assim, se tem uma glomerulonefrite do C3 diagnosticada pós-episódio infeccioso, se tiver qualquer característica clínica ou histológica que ache que está atípico, tem que levantar a suspeita de ser uma glomerulonefrite do C3 que acabou acontecendo depois de uma infecção. E aí, para diferenciar aqui, aí a gente vai ter que ir mais profundo. Lembrando que os ramps, que são as protuberâncias subepiteliais, podem acontecer tanto na glomerulonefrite do C3 como na pós-infecciosa.
Aqui as causas secundárias que é mandatório investigar quando a gente está diante de um paciente com glomerulonefrite membrana proliferativa. É, tanto descartar essas causas secundárias aqui, que são mais comuns na mediada por imunocomplexo, as hepatites, HIV, doenças autoimunes, no nosso caso aqui no Brasil, esquistossomose, gamopatia monoclonal, vamos falar também um pouquinho, infecções, neoplasias, como também fazer a avaliação do sistema complemento com o que for disponível. A gente sabe que o painel genético não é de fácil acesso aqui no Brasil, e aí a gente usa o que tiver. E quando a gente está falando de glomerulonefrite do C3 associada à paraproteinemia, a gente tem a biópsia que traz uma glomerulonefrite com predomínio de C3, e só que a gente não tem o clone lá no tecido renal, a gente não tem aquela restrição de capa ou de lambda. Então, assim, o que se tem de hipótese é que uma das vias é que a imunoglobulina monoclonal, ela atua como um autoanticorpo que vai desregular a via alternativa. Então, tá lá o defeito no sangue da paraproteína, que vai ativar a via alternativa, e no rim a gente vai ter o efeito só da cascata do complemento, não vai ter a deposição dessa paraproteína no rim, então não vai, é como se fosse um efeito indireto. Por isso, é recomendada a investigação em todos os pacientes com glomerulonefrite do C3, investigação de paraproteína, principalmente indivíduos mais velhos, em que as gamopatias monoclonais são mais comuns. Se tiver realmente diante de um diagnóstico de gamopatia monoclonal de significado renal, que aí no caso é ter a paraproteína no sangue detectada, tem lá o clone, e no rim tá lá a glomerulopatia, a glomerulonefrite do C3, a terapia direcionada do clone vai levar à remissão da doença renal. E essa doença tem uma elevada taxa de recorrência pós-transplante, por isso que é importante também saber que é por causa disso. A microdissecção a laser com a espectrometria de massa chegou para ajudar ainda mais a fechar os diagnósticos. Um estudo da Clínica Mayo mostrou o acúmulo acentuado de proteínas do complemento e de proteínas reguladoras do complemento, tanto na glomerulonefrite do C3 quanto na DDD, em comparação com os controles, mostrando que ela também vai ajudar nessas doenças do C3. Então, foi visto um aumento de 6 a 9 vezes do C5 novo, do complemento terminal, em casos de DDD, comparando com glomerulonefrite do C3, um aumento de 9 vezes da ApoE, também na DDD, comparando com glomerulonefrite do C3, e estudos de validação confirmaram o diagnóstico de glomerulonefrite de C3 e DDD em 80% dos casos, com base apenas nessa diferenciação aqui da coloração da polipoproteína E. Então, ele fala que caso você não tenha a eletrônica, mas tenha a espectrometria, é algo que vai dar para você fazer o diagnóstico. Aqui também é do mesmo grupo, do Sete e da doutora Lilian. Trazendo aqui a microdissecção a laser com a espectrometria de massa, o início aqui que ela começou com a amiloidose, trazendo as proteínas da amiloidose, a diferenciação dos tipos de amiloide, ajudando na classificação delas, o DNA JB9, que aparece na fibrilar, as proteínas da nefropatia membranosa, e agora também com as proteínas do complemento, que aí, e a poliproteína E, que ajudam nesse diagnóstico etiológico quando a gente está falando de glomerulopatia do C3. Daí aqui uma proposta de manejo que essa revisão da doutora Lilian trouxe, em que ela faz um apanhado do que se tem no CADIGO e já coloca algumas coisas mais atuais de sugestão de manejo. Então,
partiu aqui da biópsia renal, fez aqui o diagnóstico do predomínio do C3, a imunofluorescência com uma dominância 2 vezes maior do C3, firmou aqui o diagnóstico da glomerulopatia do C3, faz aquela estratificação, se é glomerulonefrite ou se é DDD. Sempre descartar causas secundárias e sempre que possível investigar os defeitos do complemento. Daí, já começando a falar do tratamento, as medidas renoprotetoras tá indicado para todos os pacientes, e se a gente está diante de uma manifestação mais frustra da doença, um paciente com função renal normal, uma proteinúria baixa, aí está indicado mesmo só o tratamento de suporte, bloqueio do sistema renina-angiotensina, ISGLT2, antagonista receptor mineralocorticoide, dieta, controle lipídico, controle pressórico, controle de peso, cessar tabagismo, tudo isso que a gente já conhece. Agora, se a gente já está diante de uma proteinúria mais alta, de 0,5 a 2 gramas, uma inflamação mais importante na biópsia, ou então uma piora progressiva da função renal, que provavelmente a maioria dos pacientes que a gente pega, esses aqui é até difícil de fazer diagnóstico, a menos que sejam pacientes muito bem acompanhados, aí aqui já começa a indicação de imunossupressão. Primeiramente, sendo esses casos aqui mais leves, o ácido micofenólico e a prednisona por 12 a 16 semanas na dose de 1 miligrama por quilo. E aí ela coloca aqui, considerar o uso precoce de inibidores do complemento de C3, que a gente vai falar um pouquinho. Agora, no caso de ter um quadro mais grave ainda, com uma proteinúria mais intensa, inflamação mais severa, o paciente já está em uso dessa imunossupressão com ácido micofenólico, aí considera-se pulso com corticoide e os inibidores de complemento. Na população europeia, a remissão com ácido micofenólico foi alcançada principalmente em pacientes jovens, com o fator nefrítico C3 e presença de autoanticorpos. Porém, quando interrompe a droga, teve uma recorrência da proteinúria em um pouquinho mais de 30%. E o uso nesse contexto ainda é considerado off-label, porque não tem resultados conflitantes. Uma série de casos dos Estados Unidos, por exemplo, não observou esses resultados de benefício com o ácido micofenólico. E quando está se tratando das formas crescênticas, aí a gente já vai para a combinação de ciclofosfamida e corticoides em doses mais altas. Sobre o SGLT2 e os antagonistas mineralocorticoides, eles têm mostrado aumento da sobrevida do paciente, da sobrevida renal, mesmo em pacientes não diabéticos. Então, são medicações que estão sim indicadas se o paciente estiver dentro aqui da faixa de taxa de filtração glomerular permitida por eles. E os inibidores de complemento? Começando com o eculizumab, que foi dos que foi mais testado antes, apareceu primeiro. Ele não se mostrou, o uso off-label dele, em alguns casos de glomerulopatia do C3, não se mostrou eficaz em todos os pacientes. Ela fala sobre a corte europeia de 97 pacientes, dos quais 9 receberam eculizumab sem benefício para a sobrevida renal. Outro estudo avaliando os biomarcadores em pacientes com doenças renais mediadas pelo complemento foram tratados com eculizumab e os pacientes com glomerulopatia do C3 mantiveram níveis elevados de C3D e não teve melhora do consumo de complemento sérico. Isso muito provavelmente se deve ao efeito do eculizumab, que é ali na via terminal do complemento, e não lá em cima, onde é a desordem mesmo que acontece, que é ali no começo da cascata da via alternativa. Então, ela traz um quadro em que compara esses dois estudos importantes aqui com outras medicações inibidoras do complemento. O Valiant, a gente tem aqui na página do Journal, se não me engano, foi a Nath que apresentou, que é com o pegcetacoplan. Já o APIR com o iptacopan, não lembro se a gente chegou a apresentar. Um é inibidor do fator B, o outro é inibidor do C3, C3B, que estão lá em cima na cascata, diferente do eculizumab, que é lá no finalzinho da cascata do complemento.
o iptacopan via oral, o pegcetacoplan subcutânea. Ambos são estudos multicêntricos, randomizados, duplo cego, controlado por placebo de fase 3. Aí algumas diferenças entre eles. O estudo do PEG acrescentou pacientes mais jovens, adolescentes, e também recorrência pós-transplante. Aqui do iptacopan, só no estudo de fase 2 que entrou as recorrências pós-transplante, mas nesse aqui de fase 3 não entrou. Ambos incluíram proteinúrias acima de 1 grama, com taxa de filtração maior do que 30. Foi excluído rapidamente progressivo aqui do iptacopan. E o desfecho primário de ambos era a redução da proteinúria aqui por volta dos 6 meses. E os dois estudos também fizeram a análise histológica, da melhora histológica dos pacientes até o final lá do desfecho, e ambos tiveram aqui o seu resultado com melhora da atividade inflamatória na biópsia, que é feito tanto pela atividade inflamatória quanto pelo grau do depósito do C3, o apagamento desse depósito de C3, que ele põe aqui, por exemplo, redução de mais de 2 ordens de magnitude na coloração do C3, 70% no PEG e 11% no placebo. E aqui, ainda a mesma tabela, só para trazer o final da tabela para vocês. Não foi o desfecho, não era o desfecho principal, mas ele traz aqui sobre a taxa de filtração glomerular. Teve uma diferença aqui pequena, mas aconteceu uma diferença aqui. A alteração média foi menor, né, no grupo PEG comparado aqui ao grupo placebo, e da mesma forma no grupo iptacopan comparado ao placebo. Então, esses dois inibidores do complemento da via alternativa demonstraram ser seguros e eficazes e são atualmente recomendados para pacientes com taxa de filtração maior que 30. Todos os pacientes que progrediram para terapia de substituição renal foram excluídos dos 2 ensaios. Mas lembrando que o do PEG teve os de recorrência pós-transplante. Estudo de extensão com ambos os medicamentos ainda estão em andamento. Ainda não tem estudo sobre o uso profilático desses remédios em pacientes transplantados para poder prevenir as recorrências precoces e tardias, então é um gap aí que tem na literatura, mas que deve aparecer alguma coisa. Recomenda-se o teste genético pré-transplante renal, assim como o teste de doadores vivos relacionados para avaliar os riscos de recorrência da doença. E estudos de fase 2 com o avacopan e o danicopan não mostraram benefício para a glomerulopatia do C3 comparada ao placebo. E aí, para concluir, a glomerulopatia do C3 é um diagnóstico que é feito por biópsia baseado na predominância do C3 na imunofluorescência. Daí a microscopia eletrônica vai subdividir essa doença em 2 grupos, que é a glomerulonefrite do C3 e a DDD, de acordo com o local e a intensidade dos depósitos. Recentemente, a polipoproteína E foi indicada como principal componente dos depósitos na DDD, podendo ser feito o diagnóstico através da espectrometria de massa. Tanto a glomerulonefrite do C3 quanto a DDD estão associadas a anormalidades na via alternativa do complemento. O ácido micofenólico e os corticoides têm um papel de suporte no controle do processo inflamatório, mas eles não tratam ali, não são tratamentos específicos, eles não vão tratar ali a causa da coisa. Talvez por isso, quando tira o micofenolato, volta, a doença volta a acontecer. Novos agentes anticomplemento que têm como alvo a regulação a montante das vias do complemento demonstraram pela primeira vez opções promissoras para o tratamento da glomerulopatia do C3. E a avaliação minuciosa da biópsia renal é extremamente importante para identificar uma etiologia tratável da glomerulonefrite membrana proliferativa e para identificar os pacientes com glomerulopatia do C3 que podem se beneficiar do tratamento com novos agentes anticomplemento, e a biópsia recebe um lugar ainda maior para gente que não tem tão disponível os testes genéticos. Então, a gente explora a biópsia o máximo possível.
E é isso, pessoal. Mari, parabéns aí pela apresentação. Antes de abrir a discussão, eu queria só chamar a atenção de uma coisa inicial que a Mari colocou, mas se puder colocar daquela parte da definição pela imunofluorescência, que você coloca que se você for esperar depósito exclusivo de C3, você só vai fechar diagnóstico em 41% dos casos, né? Porque, na verdade, o SET começou dizendo, lá em 2011, 2012, que C3 era quando o depósito era exclusivo. E aí, em seguida, a Dagat fez esse trabalho. Ela falou que se você for pegar C3 exclusivo, você só dá diagnóstico em 41 por aí. Você perde muito o diagnóstico. Então, aí foi proposto que você aceitasse como glomerulopatia do C3 quando você tem o C3 duas cruzes acima da imunoglobulina. Então, é só aceitável uma hemoglobina uma cruz e o C3 três cruzes. Mas a Dagat, ela faz a observação que está aqui no teu estudo sobre a IgM. Se você tem uma IgM de uma cruz e o C3 duas cruzes, ela consideraria esse paciente como C3, porque ela fala que a IgM pode ser muito aquela coisa que a gente ainda fala que pode ser um represamento, né, um trap. Mas isso não é muito falado na literatura. Na literatura fica ou o depósito exclusivo do C3, ou o C3 com uma predominância de duas cruzes em cima de uma imunoglobulina. Mas, com certeza, ainda se perdem diagnósticos, né? O diagnóstico mesmo, assim, se a gente fosse parar para ver, seria mesmo a análise da via alternativa do complemento. Porque existem descrições de membrana proliferativa mediada por imunocomplexos primária, que quando você faz a eletrônica, o padrão é de DDD. Quer dizer, ela é uma glomerulopatia do C3, só que a imunofluorescência não revelou. Então, você vê que ainda é uma coisa que não é que você vai fazer o diagnóstico sempre em 100%, né? Mas legal você ter trazido isso, que sempre é um debate, né? Oi, Lê, fala. Cris, não, só acrescentando aí, esse debate eu acho que é muito interessante. Eu acho que o caminho para a gente resolver essas dúvidas vai ser a espectrometria de massa, né? Que acaba conseguindo responder para a gente aí quem está depositado de verdade ali, né? E aí eu acho que a gente fica mais seguro de entender que tem uma participação importante da via alternativa, com os fragmentos de via alternativa nessa espectrometria de massa, e talvez a gente consiga, inclusive, avaliar a sensibilidade e especificidade dessas coisas que acontecem, porque a IgM, por exemplo, sempre vai ser a dúvida se é trapping ou não é trapping, né? E, enfim. E aí eu acho que a gente talvez consiga caminhar melhor para isso, né? Na hora que a gente conseguir trazer isso mais para a prática clínica nossa aí. Legal, Lê. Alguém quer fazer comentários? Enquanto vocês pensam, eu queria comentar da apolipoproteína E, né? Que foi uma descoberta realmente do SET. Ele fez a espectrofotometria de massa e ele viu que ela está predominante na DDD. E aí, toda vez que faz a espectrofotometria de massa, você, para a prática, traz isso para você fazer uma imunohistoquímica, né? Então, por exemplo, quando ele descobriu, sei lá, a trombospondina na membranosa, hoje em dia você pesquisa a trombospondina na biópsia através de imunohistoquímica. NEL1, exostosina, tudo. Então, a ideia é trazer a apolipoproteína E para a imunohistoquímica. Então, você não tem uma eletrônica. Aí você faz uma imunohistoquímica numa doença que a imunofluorescência sugere glomerulopatia pelo C3 e dá polipoproteína E positivo, você vai inferir que é uma DDD, né? Foi perguntado para o SET qual seria a correlação da polipoproteína E com a DDD, assim, do teu ponto de vista patogênico, né? Como é que você vai entender que ela vai estar ali, né?
Bom, ele não soube responder, né? Foi um achado que carece ainda de um ensaio assim de patogênese. Mas é interessante lembrar que a DDD é aquela que às vezes o paciente pode apresentar aquelas lipodistrofias e o depósito proteináceo na retina, são as drusa, que parece ter componente também, alteração de componente lipídico aí. Então, tem uma. E a poliproteína E, ela faz parte principalmente dos triglicerídeos, dos quilomicrons. Então, o que essa patogênese tem a ver com lipídios? Aí é uma coisa que a gente ainda vai ter que entender, né? Que o complemento tem a ver com lipídio, que essa apolipoproteína E vai aparecer no rim. Então, ele achou, mas não se sabe explicar isso daí, né? Então, de novo, aí é uma porta aberta para se entender, né, as coisas, né? E foi muito legal, Mari, você trazer como é que faz o duplo contorno, né? É uma teoria, você vê que também ninguém sabe. Tem outras pessoas que falam que, na verdade, é o mesanjo que entra ali entre a membrana basal e o endotélio, e aí ou o mesanjo produziria uma nova membrana, ou ele só destacaria, né? E aí a teoria que você trouxe do Fevenza, que na verdade é o processo inflamatório que também ou formaria uma nova membrana ou só destacaria, né? Uma membrana, você vê que também ninguém sabe isso daí, né? São coisas que ainda ninguém sabe, né? Só para curiosidade para a gente saber, mas aí fica aberto para quem quiser mais fazer algum comentário, ler, você quer fazer o comentário das medicações aí, das inibidores de complemento, É aproveitar isso. que o É, prof. está sobre júdice ali na vasculitiana, o eu pitacopan não, acho que o eu avacopan. acho que a gente tá cada vez mais aí tentando compreender melhor, né, como a gente vai indicar e usar essas medicações aí. Eu acho que eu sempre fico pensando como é que eu vou escolher um ou outro, né? Eu escolho o iptacopan ou eu escolho o pegcetacopan. E aí na minha cabeça sempre fica que se a gente tem mais imunoglobulina depositada e talvez alguma participação de via clássica do complemento, eu escolheria PEG, né? Porque aí o bloqueio de C3 acaba, de certa forma, conseguindo parar também via clássica do complemento. Agora, se não tem, se é mesmo um padrão bem glomerulopatia de C3, aí eu acho que eu pouparia ser tão mais upstream e preservaria a via clássica do complemento aí e tentaria utilizar só o bloqueio da amplificação, que aí seria o bloqueador do fator B, né? Então, eu acho que eu raciocinaria assim nesse momento. Eu acho que os estudos ainda carecem de mais tempo de experiência de mundo real, inclusive, né? A gente ainda vai ter que ter um pouco de prática clínica até para avaliar a resposta de filtração glomerular e alguns desfechos mais sólidos aí. Mas, enfim, é a nossa nova era e a gente tem que ver como é que vamos viver com tantas novas drogas, né? Mas são promissoras. Só para mostrar o que a doutora Letícia tá falando, é que o PEG, ele vai bloquear, igual eu falei, ele vai bloquear aqui e ele vai bloquear aqui. Então, ele acaba limitando aqui a via clássica além da via alternativa. E o outro, como ele pega aqui fator B, então ele fica mais exclusivo aqui da via alternativa. Aí termina que a gente consegue pelo menos manter ainda a atividade da via clássica. E aí Via lembrando, clássica. né, gente, como é uma cascata enzimática, a gente tem, não é só a via final que interessa para a gente, porque ao longo de toda essa cascata enzimática a gente vai gerando fragmentos inflamatórios, né, e de opsonização. Então, quanto mais alto a gente bloqueia a cascata do complemento, a princípio, é mais suscetível a ter complicações ali infecciosas a gente ficaria, né? Vamos dizer assim. Legal. Mais algum comentário? Não? Então, agradecendo aí a participação de todos. Já quero escolher o artigo para o próximo. Você tem sugestão de artigo aí, Lê?
Ih, Cris, posso até olhar, mas agora assim não tô com nada aqui. O que o Bom, povo vai estudar? vamos dar uma olhada na literatura e a gente põe aí, ver que a gente vai promover semana que vem, tá bom? Então, obrigada aí, obrigada, Mari, mais uma vez, obrigada a participação de todos, e Beijo, gente. tchau, até quinta, se Deus quiser. Até logo.